ó Pai de amor, minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém? Graças a Deus. Amém. Está ficando bom, irmão Ronaldo. Deus abençoe a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Pedro. Amém. Boa noite, vocês. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, não é mesmo? Nós vamos dar continuidade ao nosso tema que nós paramos há uns dias atrás, a respeito dos comentários, lendo e comentando o sermão número 2 do irmão Oliveira, que ele pregou com o tema O Cumprimento de Deus. Nós vamos fazer isso de uma forma que fique bem gravado, bem registrado, para ajudar alguns irmãos que não leem, não conseguem ler, ou não entendem quando lê. Alguns pregadores já me disseram que é outra coisa. Se tivesse apenas lido esse sermão, não teria entendido o quanto que entendeu com a leitura e comentário que temos feito. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar para o nosso benefício e benefício dos nossos irmãos. Então, fiquemos de pé. Vamos ler em Hebreus, capítulo 12. Aos Hebreus, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 12. Esta leitura tem tudo a ver com o nosso tema, viu? Com o assunto deste culto. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo:
ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o vosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Vamos orar. Amado e soberano Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez temos vindo até este lugar para juntos, ó Deus, nos confrontarmos com Tua Palavra e nesta confrontação olharmos para nós mesmos quando olhamos a Tua Palavra, porque ela é como um espelho na qual temos que nos sentir refletidos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, é o que nós te pedimos nesta hora. Obrigado pelo dia, pelo que conseguimos realizar, por o Senhor ter nos mantido até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e queremos colocar dentro de nós o nosso agradecimento pela vida, o nosso agradecimento pelos filhos, por esposa e esposo, por nossos amigos e familiares, pelos nossos irmãos, por termos um teto sobre nossas cabeças, calçado sobre os nossos pés e uma roupa para nos agasalhar. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, recebe a nossa gratidão nesta hora, Senhor. E que a Tua Palavra possa vir de encontro às nossas necessidades físicas e espirituais. E que possamos sair daqui uma vez mais abençoados e recompensados com a Tua presença. Abre o nosso entendimento e os nossos olhos para ver as Tuas verdades. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem sentar. A leitura que fizemos, nós poderíamos ficar um culto, 2, 3, 4, 5, apenas nos mantendo com cada um desses versículos e olhando o que poderíamos extrair de cada um desses versículos aqui. Porém, é claro que se você prestar bem atenção, as escrituras elas se entrelaçam. E quando você isola, você perde então o conteúdo, não é? Sai fora do contexto. Em todo esse tempo que nós estamos estudando esse sermão do reverendo Liveiro sobre o cumprimento de Deus, ele tem nos levado a nossas mentes para observarmos coisas futuras e nos vermos nelas, porque já estamos nelas potencialmente. Isto já está em nós. São acontecimentos que você não pode pensar nesses acontecimentos apenas como acontecendo lá, uma vez que são fios do destino, não é? São fios que se entrelaçam, ou seja, o que vai acontecer lá depende dos acontecimentos daqui, do que está sucedendo agora. Em outras palavras, cada escritura chegando ao seu cumprimento é uma parte do grande plano de Deus que está se cumprindo, até que Deus se torne tudo em todos. Então, tudo faz parte de um único acontecimento que se desenrola em pequenas partes, né? Em pequenas partes. E cabe a nós aprendermos a partitura. Esta é a verdade. A partitura ela é escrita, cheia de símbolos, cheia de sinais, cheia de sobes e desces. E para uma pessoa que não estuda o tema, que não entende sobre partitura, não enxerga nada, não sabe nada. Eu mesmo olho aquilo, o que significa isso? Eu tenho noção do que é. Ali tem todas as notas musicais, ali tem todos os tempos, tem todos os entrelaços, né, de movimento de cada instrumento. Ali você pode juntar 100, 200, 300 instrumentos em uma grande orquestra, e todos eles têm a mesma partitura, e cada um sabe a parte de parar, de continuar, e assim sucessivamente. É assim no grande plano de Deus. Não é? Porque na verdade tudo isto fala de Deus, a música fala de Deus, os números falam de Deus, tudo isto fala de Deus. E cada parte que corresponde a nós tocarmos, quando chega o nosso momento de atuar, nós temos que saber o que estamos fazendo, temos que saber como atuar. Ou vamos fazer o papel do outro. Se Deus designou uma parte para você fazer e eu vou e faço, então eu estou fora do meu lugar, você está fora do seu lugar, e assim sucessivamente. Não é questão de trocarmos os papéis porque um é mais fácil, o outro é mais conveniente. Não, senhores.
cabe a cada um de nós estudarmos os temas, aprendermos os movimentos, aprendermos o que está na letra, o que significa a letra, o que acontece quando o Espírito vivifica a letra e assim sucessivamente. Lemos no livro de Hebreus 12, mas observe cada coisa que foi lida ali. E depois medite para ver se não é tudo que estamos falando, se tudo está enquadrado. Veja, em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 5, o que encontramos ali? Nós sabemos o que é, verificamos que naquela escritura, Deus é visto e conhecido e habitando em harmonia com o seu povo, reinando sobre o seu povo. Exatamente como lemos em Isaías 65, no início desta série, que mostra que toda a Escritura se reúne para um fim, que é a Nova Jerusalém. Você veja que na leitura que fizemos, o escritor do livro aos Hebreus, o que ele estava falando ali, quando falou sobre um animal que se chegasse no monte, morria, o povo não suportava ouvir a voz. Você lê aquilo, mas você sabe do que ele está falando? Um leitor desavisado apenas olha para aquela escritura. Mas se você é um bom estudante das escrituras, você sabe que o escritor do livro aos Hebreus está se referindo ao Monte Sinai, quando Deus estava no cume do monte falando com Moisés. O povo pediu para ouvir Deus falar, e foi dito que era melhor eles não se aproximarem. E mesmo Deus abrindo um leque, dizendo: tudo bem, Moisés, deixa, eu vou falar com eles, vamos ver se eles aguentam. Quando eles viram tempestades, relâmpagos e trovões, o monte fumegando, pedras rolando, mesmo um animal que se aproximasse morria, o povo disse: misericórdia, não queremos nos aproximar, é melhor que Deus fale com Moisés e nós ouviremos então a Moisés, porque se Deus falar conosco, a gente morre. E você percebe que é um tempo, é um estágio no qual Deus estava ali para falar, mas eles não suportariam ouvir, eles não aguentariam ouvir. Porém, na leitura que fizemos diz que nós estamos participando de quê? Da cidade celestial, da Nova Jerusalém, onde nós apenas não vamos nos aproximar, nós fazemos parte do Monte Sião, nós fazemos parte disso. Veja, e no cume, acima de tudo, estará Deus, a grande luz, que foi dito, terminou a leitura de Hebreus 12, mostrando ele como um fogo consumidor, não é mesmo? Mostra lá como a grande luz, veja, e estará acima de todos, e todos estarão ali. Então você percebe que todas estas escrituras, elas culminam em algo que é na Nova Jerusalém. Então o que estamos vendo com tudo isto é o cumprimento do próprio Deus, e que a noiva estará ali com ele, e que a Nova Jerusalém, que será habitada por Deus mesmo e a sua noiva, e pelos 144 mil sobre a terra que será recém-criada, porque ele diz: eis que eu faço nova todas as coisas. E não só Deus, a noivas e os 144 mil, mas também com todos os outros resgatados, e você vê a contagem deles, são milhões e milhões e milhares de milhares, porém estes ficarão de fora da cidade, não dentro, não participando da cidade, ficarão fora dela, porém com nada a não ser a perfeição, porque a perfeição de Deus estará por dentro e por fora da cidade, ao tempo que, antes que eles possam clamar, ele já responde. Veja que harmonia completa. Então, isto você pode chamar de a conclusão final do Deus infinito, a conclusão final do Deus infinito. O que vem depois disso, não foi necessário ser escrito, não foi necessário profecia, não foi necessário símbolo. Todos os escritos sagrados, todas as profecias que falam do que aguarda o povo de Deus no futuro, chega nessa parte, a Nova Jerusalém. Só isso. Deus com o seu povo. Conclui assim. Então o que acontece? Em outras palavras, esta noiva e a cidade santa e o cordeiro e seus assistentes
e seus súditos fora da cidade, é a obra-prima de Deus. Você pode chamar esse desfecho final de a obra-prima de Deus. Você pode chamar isto de o melhor de Deus. William Branham disse que o que Deus tinha de melhor Ele nos deu, que era sua palavra. Porém, Deus cumpre sua palavra fazendo-a acontecer. Deus interpreta sua palavra, melhor dizendo, levando ela ao cumprimento. E se todas as profecias falam deste reino futuro, deste acontecimento futuro, sobre este cumprimento, então claro que isto é o melhor de Deus, o cumprimento de sua própria vontade, o cumprimento daquilo que Ele imaginou, o plano no qual Ele se alegrou e propôs todo este desenvolvimento, todos estes acontecimentos, até culminar a este instante, a este momento. E aí você vê queda e levantamento, você vê predestinação, você vê tudo isto interligado para um plano que foi iniciado e um plano que chega ao seu acabamento, ao cumprimento de Deus, onde nada mais terá que ser feito, nada mais terá que se projetar, porque o que Ele imaginou já está ali. Veja, já está ali. Agora, tudo isto que estamos falando, que não sei quantos cultos nós teremos, tentando levar as pessoas a entender a realidade deste fato, deste grande acontecimento, tudo isto, William Branham falou em poucas palavras no sermão, em um dos sermões, perguntas e respostas. Ele apenas disse: no cume do Monte Sião, o Cordeiro estará sentado sobre o trono, e acima do Cordeiro, Deus, o seu Pai, na forma da grande luz, estará fazendo sombra sobre o Filho. Veja, poucas palavras William Branham disse isso. Porém, para que as pessoas possam entender este acontecimento, poderíamos ir de Gênesis a Apocalipse, porque o que William Branham mostrou ali em poucas palavras é o total, perfeito, completo cumprimento de Deus. Deus e o seu povo, quando chegarão a ser um, a ponto de o que estiver em uma mente estará na outra. Antes de você clamar, Ele já responde. Não haverá então perguntas, ali só haverá respostas. Aleluia! Isto é maravilhoso. Então é a perfeição de sua sabedoria, é a perfeição de sua mente infinita. E é claro, o homem não quer isto, o homem não deseja isto, não da forma real, não da forma correta, porque o homem, por ser um ser religioso, e a religião sendo uma cobertura, uma casca, e claro, não tem miolo, não tem nada por dentro. Se não tem Deus, então não tem nada. Não diz que quem tem Jesus tem tudo? Quem não tem nada, não é assim? Pois bem, o homem quer, ele quer um espetáculo, ele quer um circo armado. Mas quando se trata da realidade de Deus, é algo simples e cabal. Você não fica apenas com imaginações, você tem a realidade. Eu vou dizer uma coisa: este é um tempo de teste. Este é um tempo de teste para cada um de nós. Este é um período onde Deus está testando se somos ou não noiva, se somos ou não parte desta noiva. E é claro que às vezes nós falamos algo quando estamos pregando que não gostamos das coisas que falamos, porque na verdade não queremos ferir as pessoas, não queremos atingir as pessoas, não é? E às vezes podemos ser tão culpados quanto os demais em determinadas coisas, mas temos que ser honestos. O William Branham foi honesto. Ele disse: se eu não sou parte da noiva, mas a noiva está em algum lugar, tem alguém em algum lugar que está se preparando, e eu não quero ser um empecilho, eu não quero ser um estorvo. Veja, eu não quero ser um estorvo para estes que são a noiva, porque ai de quem ficar na frente, né? Ai de quem ficar na frente destes que fazem parte do plano de Deus, destes que fazem parte do grande cumprimento de Deus. E é dito lá, isto que eu acabei de vos dizer, você encontra isso nas Escrituras, quando ele diz assim: operando ele, quem vai impedir? Então, se alguém tentar ficar na frente, um rolo compressor passará por cima. E você sabe que passa mesmo. Temos vários exemplos disso nas Escrituras. Agora,
Uma coisa que nós poderíamos perguntar a nós mesmos é: quantos de nós que estamos estudando a palavra de Deus, que nos referimos a nós mesmos como um crente, quantos de nós estamos no espírito da Nova Jerusalém? Quantos de nós estamos acobertados? Quantos de nós vivemos nessa atmosfera, nessa esperança, nessa expectativa deste porvir, desta Nova Jerusalém? Bom, rapidamente você pode dizer: eu estou nessa. Não é assim? Conta comigo. Mas isso é sério demais. Isso é muito sério. Não adianta dizermos que estamos no espírito da Nova Jerusalém se não estamos. No culto passado, apesar de que era outro tema que estávamos falando, a minissérie que pregamos sobre o coração, a condição do coração, nós falamos algumas coisas a respeito disso, né? Disso que acabei de citar aqui para vocês. Bom, no entanto, você tem que levar isto a sério no seu coração. Estou ou não no espírito da Nova Jerusalém? Nós temos pregado sobre um coração hipócrita, sobre aqueles que têm um coração hipócrita. Eles falam algo, mas o coração deles, no coração, é outra coisa. Eles dizem que ama, sorri para você, mas por dentro estão te odiando. Eles dizem que crê, eu creio, acredito e tal, porém em seu coração não tem esta fé. Então são chamados de hipócrita, porque representam, são como atores, é como os fariseus. São representantes. Eles representam uma coisa, mas na verdade não são aquilo. Quando estamos falando de algo tão tremendo, tão sério, nós temos que sondar isto com o nosso coração sincero e descobrir o que está nos parando, o que é que nos mantém parado, ou continuando, ou funcionando. Se é dito que da boca sai aquilo que está cheio no coração, então observe suas palavras, veja o que está em teu coração. Se no teu coração tem a palavra de Deus, então é claro que isso será expressado pela tua boca. Não pode ter o amor de Deus no nosso coração e nós só expressarmos ódio, rancor, maledicência e todas essas coisas. Veja, não pode haver um louvor e gratidão a Deus em nosso coração, se com a nossa boca só falamos palavras que não dá para se aproveitar. Não tem jeito. Então Jesus disse: se isso acontecer, então você é uma pessoa má, porque você está tirando do má tesouro coisas ruins. Não pode você ter um coração ruim e você ser uma pessoa boa. Veja, não pode da mesma fonte mandar os dois tipos de água, doce e salgado ou doce e amarga, e assim sucessivamente. Vê? E William Branham disse: deixe-me falar com a pessoa 5 minutos e eu direi que tipo de espírito está dirigindo esta pessoa. Em outro sermão ele disse: me indica a classe de música que você gosta de ouvir, a classe de pessoas com a qual você está associado, o tipo de literatura que você costuma ler. Eu direi que tipo de espírito está te dirigindo. Então, puxa, não é, e ele disse: não é só eu, você tem que saber disso. Como posso eu não saber que tipo de espírito está me dirigindo? Se eu tenho conhecimento da palavra de Deus, veja, por exemplo, e noto que todas as minhas ações, todas as minhas atitudes é um pé fora da palavra, é um pé fora da vontade de Deus. E eu sou tão inocente assim, tão tonto assim, que engano a mim mesmo e digo que eu sou crente, que sou cristão, que sou filho de Deus, mas não faço nada dentro deste plano do cumprimento de Deus? Como pode? Não tem condição. A primeira coisa que a mulher, quando engravida, ela começa a notar sinais. O corpo mostra sinais. E se Cristo não está sendo formado dentro de nós, então a nossa gravidez é psicológica apenas. A palavra está no meu coração, a palavra está em mim, eu estou cheio da palavra, eu estou cheio do Espírito, mas na verdade não está. Então é uma gravidez psicológica, na verdade não está grávida, coisa nenhuma. Aí chega os 9 meses, cadê a criança nascer? Não tinha nada ali dentro. Se não tem nada naquele coração, se não tem nada naquela alma, então é claro que ela não vai avançar, não vai produzir os frutos do Espírito. E Paulo disse até que Cristo seja formado em vós. E neste período de formação, você tem que demonstrar que está. Veja, que tem algo por dentro. Bom,
Você pode até... Aí, deixe-me continuar a leitura aqui do sermão, que eu começo a comentar demais e esqueço de ler. Você pode ter que dizer: bem, eu sou um crente, irmão Oliveira, mas eu sou um crente faz de conta. Eu sou incrédulo, irmão Oliveira. Tudo bem, você está sendo sincero, não é? Você está sendo sincero. Porém, eu não ligo para o que você é. Isto é entre você e Deus. Mas é meu trabalho ficar aqui e dizer-lhes estas coisas, porque este não é um lugar de comunhão. Esta é uma casa de correção. Amém. Então, se for um lugar para comunhão, para festividades, aquela coisa, o povo gosta. Mas se é um lugar para correção, quem quer ser corrigido? O povo não gosta de ser corrigido. Este é um lugar onde os espíritos se alinham com o Espírito do Deus Todo-Poderoso, porque o Espírito de Deus está na palavra, e eu estou lhes dizendo dessa palavra o melhor que eu sei. Amém. Se o Espírito de Deus está na palavra, então é quando a palavra de Deus está sendo entregue, está sendo ministrada. Isto é para que nossos espíritos se alinhem com a palavra de Deus. Se há em nós qualquer espírito contrário à palavra de Deus, e se somos filhos de Deus, então a palavra de Deus está aí para cortar isto fora, para expulsar esses demônios, expulsar esses maus costumes, tirar de nós determinados espíritos. Isso está sob, quer dizer, debaixo do sétimo selo, irmão e irmã. Quando o tempo e a eternidade se misturam, e a águia que segue o rosto do homem desconta tudo que estava no homem, porque ele se foi para a semente. Uma semente tem que morrer para continuar a nascer. O homem teve que sair de cena. O leão está morto, mas ele trouxe o mel. Talvez você não saiba do que o pregador está falando. Quem lembra do leão que foi encontrado na carcaça dele? Mel. Sansão. Muito bem. O boi morreu, mas trouxe a obediência, a mansidão e o sacrifício. O homem morreu. O que ele trouxe? O profeta, que é uma revelação, que é a ressurreição. Porque sob isto é a finalidade, vivemos sob isto. Todos os demais já se foram. O leão, o boi, o homem está morto. E não há nada mais fedorento que o homem morto, ou o homem com medo. Agora, isso, a Nova Jerusalém, é uma perfeição de sua sabedoria e de sua mente infinita. É o que se torna ele. É o que se torna ele. Não ele tornando-se, porque ele já é. Mas é o que se torna ele. Veja, porque é Deus tudo em todos. É de cortesia a ele. Não é ele tornando-se Deus, mas é o que se torna ele. É a sua glória. E a palavra glória significa avaliação. E a avaliação está baseada no que é produzido. A cidade produzida. Agora, para que você possa ter uma ideia sobre isto, como eu vos disse há pouco, estamos falando de coisas futuras. E não podemos estar como muitos que querem um circo armado, como os canelas de fogo, não é? Que acha que falar sobre coisas bonitas, sobre coisas maravilhosas, poderia fazê-los então fazer o que eles fazem, aquela alegria apenas carnal, mas não age como estando sendo dirigido até aquele lugar. Porém, para trazer vossas mentes à realidade do que é estas coisas profundas de Deus, você pode notar o exemplo de uma flor bonita, porém pintada em um quadro. Veja o quanto que ela é bonita, o quanto que a flor é linda, mas você nem sequer pode comparar ela
com aquela flor que se está num buquê, que está pronta ali no vaso, que você sabe que não é apenas uma pintura, é algo original, que está ali, tem cheiro e semente, todas estas coisas. Mesmo assim, você ainda nem pode comparar a realidade de uma flor que foi colhida, tirada, cortada, o talo, para aquela que permanece no talo, recebendo seiva em suas raízes. Dá para você ver a diferença de uma coisa para outra? Uma flor pintada em um quadro, aquela flor que está no jarro, não importa, é orquídeas, ou seja o que for, mas está pintada. Muito linda a pintura, mas esta aqui, essa orquídea que está nesse vaso, essa foi colhida ali do jardim. Olha que coisa linda, é real, não é? Bonito, mas daqui a pouco está murcha. É muito diferente daquela que está lá no jardim, lá, linda. Veja. Agora veja, este é um pequeno glorioso buquê sobre o piano, mas é artesanal. Estas flores reais ao longo do órgão são muito mais gloriosas. Mas se você começar a comparar aqui, você olha para uma auréola e você está vendo o que vem adiante, e você diz, bem, tudo bem, essa é a glória de Deus, porque essa é a glória Shekinah, que é seguida da presença de Deus. Então você percebe, o que temos aqui, essa auréola, vamos dizer assim, é a Shekinah, está lá no Santo dos Santos, bonito, tremendo, glorioso, sim, porém é ainda como se fosse aquela flor pintada. Entenderam? Vê? Mas o que é isto? É a glória de Deus, é a glória Shekinah, que é seguida da presença de Deus. Mas isso é vago ainda e pouco transparente para a nossa compreensão, a menos que possamos levar esta escritura e finalizá-la e saber o que ela representa. Se você não adquirir da parte de Deus esta capacidade, esta sabedoria que só Deus pode dar, você verá a escritura apenas como um emaranhado de coisas complicadas, difíceis, bonitas, profundas. Depende de como você consegue enxergar isto. Porém, quando William Branham diz que Deus se revela no tempo do fim, nós podemos vê-lo face a face, muitos podem estar buscando ver Deus andando por aí, mas um profeta disse, você tem que vê-lo em sua palavra. E é assim que Deus vê a cada um de nós também, segundo a sua palavra. Porque o Deus vivo que está na palavra, vivifica a palavra também em você. E é assim que você conhece a Deus, e é assim que Deus conhece a você. Porque nós o veríamos como Ele nos vê. Nós o conhecemos como Ele também nos conhece. Então você vê que o que temos diante de nós tem que ser a palavra que é viva e permanece para sempre. Temos que caminhar a ponto de nos tornar a palavra viva, andante, em dois pés. Vê? E quando a mente tua é aberta pela revelação de Jesus Cristo, para compreender o que estava oculto, selado com 7 selos, e a Bíblia se torna uma nova Bíblia para você, você tem que ver Deus em cada versículo das Escrituras e ver a realidade de Deus em pleno funcionamento, não apenas histórias que é contada. Não apenas um emaranhado de palavras que você ouve em cada culto. Essas coisas têm que sonar real para cada um de nós. E representa a finalidade do Deus final, que está colocado nesta geração. E dentro de um momento é a Nova Jerusalém. Agora veja, se nós não tivermos visão espiritual, meus irmãos, é hora de chegar lá e procurar ter da parte de Deus esta visão. Junte-se ao Espírito, é a única forma. Juntar-se ao Espírito, para que você possa dizer a mesma coisa que o Espírito diz. E assim como o Espírito fala da realidade, você também verá a realidade do Espírito. É a única forma de você dizer a mesma coisa que o Espírito diz. E o Espírito e a esposa ou a noiva dizem, vem, diz a mesma coisa. Agora, o que o Espírito está nos mostrando? O cumprimento de Deus. E eu cumprimento você. Você me complementa nesta caminhada.
E se nós apenas nos cumprimentamos, estamos muito bem em fazer isto, veja. Agora, isso é o que se torna Ele. Estamos falando disso. É esta parte que, quando chegarmos lá, todos juntos, na mesma unidade de fé, no mesmo entendimento, porque tem um trabalho sendo feito na terra, onde cada criatura de Deus, ou seja, cada filho de Deus, porque eu queria falar cada cria de Deus, geração sua, né? Geração sua. De que essas crianças é crias de fulano. De onde você saiu? De Deus. Vim de Deus e volto para Deus. Era realmente isso que eu queria falar para vocês. Cada um são crias de Deus, descendência sua, geração sua, estarão ali, observe, e tudo isto, nesta unidade, isso se torna Ele, é a sua glória, para esta nova criação, que é a avaliação de Deus. E quando nós estamos colocando as nossas mentes debaixo da mente dele, entregando nosso pensar ao pensar dele, recebendo o que ele nos diz, nós estamos avaliando a Deus agora, hoje. Sim, senhores, você diz assim: eu quero ver, eu quero não ver, eu quero dar glória a ele. Eu quero dar glória a esse Deus, eu quero louvá-lo, eu quero exaltá-lo, eu quero clamar, quero cantar, quero dançar. Ok, vai em frente, nós não temos nenhum problema com isso. Liveu disse: eu mesmo não faço isso o suficiente como deveria fazer. William Branham fez isso, mas em que situação? Deixe-me ler algo aqui. Eu vou ser honesto com você. Eu sou a favor de tudo isto. Dance, pule, grite, louve, contanto que você dance para si mesmo. Como foi que William Branham fez quando ele se alegrou no Espírito? Ele começou a rodopiar em volta de uma árvore lá no alto da montanha. A assistência que tinha, para a qual ele não tinha por que se amostrar, era um esquilo. Era um esquilo. Vê? E começou a se incomodar com os gritos e os louvores a Deus saindo da boca de um profeta. Seja extravagante, seja exuberante no Senhor. Alegre-se, pule, grite. Veja, Liveu diz para a igreja assim: você não sabia que eu era esse tipo de pessoa, não é? Congregação ri. É verdade, é bem do fundo do meu coração que eu quero dizer isso, desde a ponta dos meus pés até o topo da minha cabeça. Mas, meu irmão e irmã, se você desprezar, então, qual é a mensagem do último dia por um profeta, onde a própria avaliação de Deus mesmo é produzida em uma palavra, que é a Nova Jerusalém, a cidade piramidal, em cima de um novo céu e uma nova terra, com o Cordeiro no trono e a coluna de fogo acima do trono. E antes que eles clamem, ele responde. Se este não é o resultado final e a glória de Deus, então você não sabe o que deve saber sobre Jesus Cristo e a glória de Deus. Você não pode ter um sem o outro. Agora veja, eu tenho que chegar a um ponto com você onde nós possamos ecoar o que eu estou falando, da mesma maneira que o profeta, porque o espírito do homem não irá funcionar. Não, porque o homem já se foi, o homem morreu. É somente o espírito da águia, é a quarta e a última manifestação ou a aura do Espírito de Deus que conta. Se você está brincando, irmão e irmã, e eu sei que alguns de vocês estão brincando, esta mensagem não vai significar nada para você hoje. Eu não quero estar machucando o sentimento de ninguém, mas olhe, o irmão Branham falou claramente: o homem quer um circo, ele quer um espetáculo, ele quer um novo céu e uma nova terra, não percebendo que a mesma coisa irá voltar aqui,
sem as latas velhas lá de fora. Porque ele fala que as pessoas querem um espetáculo, que as pessoas querem um circo armado, porque eles estão esperando esses acontecimentos futuros como se fosse um prosseguimento do que está acontecendo aqui. Lá não terá nada do que temos aqui. Tudo isto será passado. A Bíblia diz: eis que eu vi novos céus e nova terra. Eis que tudo se fez novo. Nem o mar vai existir mais. Hoje temos aí o planeta Terra, água para todos os lados, não é mesmo? Água salgada, mas tá, tem aí. Um pedaço de terra, 3 partes de água. Quer dizer, 3 vezes mais água do que terra. Não vai existir isso. Nada disso haverá. Então, como você pode pensar no planeta Terra sem o mar? Veja, tem que ter espaço para esta grande cidade. A Nova Jerusalém, ela desce do céu. Ela será estabelecida na terra. Haverá espaço para tudo. Quantas pessoas existem na terra hoje? Quantos? 7? Chega a 7 bilhões, é isso? 7 bilhões de pessoas. Falamos isso em alguns cultos passados também, coisas referentes a isso. 7 bilhões de pessoas. No entanto, veja, você viaja por aí afora, horas e horas, sem encontrar uma pessoa, sem encontrar uma cidade, sem encontrar um povoado. Você pode viajar, inclusive, de helicóptero, em alta velocidade, apenas montanhas, planícies e florestas virgens, lugares onde o ser humano ainda não andou. Muito espaço. No entanto, temos 7 bilhões de pessoas na Terra. E quando juntar tudo neste planeta Terra, todos os salvos, todos os redimidos, como será? Haverá espaço para todos? Haverá espaço, porque Deus, inclusive, vai fazer ter espaço. O mar vai ter que deixar de existir. Não sei se vamos ser tão espaçosos assim, se vamos cada um de nós ocupar tanto espaço. Eu sei que vai ter que ter espaço para todos. Ora, qual é a contagem da noiva? Bem sabemos que é um pequeno número. Pequeno número. Mas quando é falado um pequeno número, é referente à geração na qual você está, a era na qual você vive. Mas quando juntar os que fazem parte da noiva de Cristo, desde Adão até o último eleito, isto dá uma grande quantidade, isto é muita gente. William Branham fala da mesa com o que? Milhares e milhares de quilômetros, não é? Então, não se trata de um lugar, não se trata de um lugar propriamente dito onde isso será estabelecido. É como diz o outro, não se trata de onde, mas de quando, não é? E assim sucessivamente, porque isso se trata já de eternidade. O tempo não se conta num período como este, em um momento como este, em uma atmosfera como esta. Por isso o William Branham fala que teremos ali, vamos conversar um pouquinho aqui, e poderemos passar ali 1000 anos numa conversa. Não haverá descanso, não haverá enfado, não terá relógio para marcar, não terá cartão de ponto, não terá nada disso. Não terá as latas velhas que temos aqui, não teremos carros, não teremos avião, não precisaremos disso. Não precisaremos nenhum foguete, nave espacial para nos locomover de um lugar para outro. Viajaremos como em um pensamento. Eu quero estar do outro lado, como o Ronaldo, lá do outro lado do morro. Já estou lá. É assim. Viajaremos em um pensamento. Quer saber a velocidade do pensamento? Volta a ouvir a mensagem que pregamos lá em Porto Feliz sobre a imagem do Deus invisível. E assim sucessivamente. Já falamos tudo isso, não temos que entrar sobre tudo isso de novo. Então é isto. Você lá não precisará de um templo. Então você percebe que as pessoas querem um circo. Estão aí todos se banqueteando, aquela alegria toda entre os evangélicos, meio de comunicação, aquela coisa toda, com uma cópia, com uma falsificação do templo de Salomão que fabricaram. Ora, eu estou indo para um lugar onde não preciso de templo. Não, senhores. Você não vai precisar de um templo lá. Você não precisará nem sequer de uma luz. Nem de luz você precisa. Porque Ele é a luz. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é nosso templo.
Eu quero lhes fazer uma pergunta. Quem está aqui hoje, ouça isso, irmão e irmã, não vê o que eu estou tentando dizer? Você não percebe o que está acontecendo? Essas coisas têm que estar conosco hoje já. No sermão Nascer do Sol, o poder vivificador, William Branham disse que aqueles que ressuscitarão no som da trombeta de Deus, o poder da ressurreição já está nesses corpos antes de morrerem, ou não seriam despertados. O poder da ressurreição já tem que estar em você enquanto você está vivo. Se você não receber o poder da ressurreição, o poder da vivificação, neste tempo, quando a palavra que é viva e permanece para sempre está entrando em você, se você não receber esse poder neste tempo, a voz de arcanjo não te despertará. Não, senhores. Tem que haver uma correspondência. Tem que haver algo que corresponde. Um fundo clamando a outro fundo. A voz de arcanjo despertará aqueles que têm o poder da ressurreição em seus corpos, em seus ossos. Não importa em que parte. Mas você já tem que sair desta dimensão humana, deste mundo, desta vida humana, já com esse poder em você. E você recebe esse poder como? É um poder que somente o Espírito Santo pode nos dar. E acabamos de citar para vocês que o Espírito está na palavra. Quer o Espírito? Então obtenha a palavra. Obtenha a palavra. Veja, qual é a finalidade disto? Entenda, nós já estamos na eternidade. Nós já estamos na eternidade. O Deus eterno desceu à terra e neste tempo é dito que o tempo funde-se com a eternidade. O tempo está misturando-se com a eternidade. William Branham diz que isto é uma armadilha, e ele citou isto se referindo às palavras de Jesus, que apanha todos, vamos dizer assim, de calças curtas, não é? Todos em uma armadilha, que eles não percebem que isso está acontecendo bem diante dos olhos deles, a ponto de quando abrirem seus olhos será tarde demais. Vê? Você diz, irmão lhe veio? Ele diz, sem irmão veio, nem vem. Sem irmão veio para mim. Porque ele está dizendo, já estamos na eternidade. E não adianta você vir para mim e dizer, mas irmão veio? Sem isso para mim. Você já é eterno. Amém. Se você foi uma parte de Deus, e você foi, e você é. Vê? Os salvos é assim. É uma parte de Deus, então são eternos. Então nós somos seres da eternidade, não seres do tempo. Fomos colocados aqui neste período para um teste. Tanto é que toda a tua trajetória, toda a tua luta culmina isto, para ir à eternidade. É um passo que você dá. Adão poderia muito bem ter passado todo aquele período de tempo na terra, desfrutando de tudo. Ele poderia ter trazido à cena todas as sementes de Deus. Todos que deveriam vir à existência poderiam ter habitado o jardim. O planeta Terra inteiro poderia ter tido todos os filhos de Deus ali em preeminência. E todos participarem da vida, da árvore da vida, e terem adentrado ao milênio. Sem nada disso que tivemos. Veja, todos poderiam. Já pregamos sobre isto, inclusive. Sim, você já é eterno. Você é um ser da eternidade. Se você é uma parte de Deus, então você está dentro disso. Mas o homem não quer isso. O ser humano não quer isso. Tanto é que quando foi apresentado o plano para eles aqui na terra e foi dito, olha, assim está tudo certo, assim está errado, eles quiseram fazer o certo? Não, eles escolheram o erro. Estamos falando dos nossos primeiros pais. Agora, o entendimento que Deus traz a você, que te leva a ansiar por esse cumprimento, isto é o trono de Deus trazido até a terra. É Deus em seu trono trazido à terra neste tempo.
E se Deus tem descido neste tempo, estabelecendo então este reinado a ponto de, através do sacrifício que ele estabeleceu que fosse efetuado pelo seu Filho Jesus, isso nos comprasse de volta para ele, fazendo de nós reis e sacerdotes. E William Branham disse: é para reinarmos neste tempo, para termos domínio neste tempo. E o que Deus dá para cada um dos seus filhos neste tempo é o domínio sobre o pecado, a ponto de olhar para o diabo e rir na cara dele e dizer: você não tem força para mim, você não me obriga a fazer isto, eu não tenho que continuar desta forma se eu sei aonde eu vou com isto. Veja, Jesus já me libertou dessas algemas. Eu não tenho algema nos pés, eu não tenho algema nas mãos, eu não tenho algemas no cérebro. O Filho me libertou, eu me sinto livre, e esta liberdade me faz servi-lo com alegria, não com temor, não com medo de me perder, porque como eu me perderia se eu sou dele? Se eu tenho estabelecido na palavra, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, que já era perdido. Nenhum se perdeu, Pai, todos que me deste estão aí, todos seguros. E o que eu fiz para eles serem guardados? O que eu fiz para que eles permanecessem neste amor? Eu dei a eles a palavra que tu me deste. Então, Pai, quando eles levarem esta palavra para os outros, todos que estão destinados a ouvir esta palavra e a crer nela, que eles também sejam guardados por ti. Eu estou citando numa versão bem popular aqui a oração de Jesus, né? De João 17, vocês sabem que é assim. Veja, porque tudo isso faz parte deste grande plano de Deus sendo levado ao cumprimento. O trono de Deus desceu à terra neste tempo. Veja, uma vez que ele próprio está aqui, o rei está aqui, é a sua majestade, é a majestade e a sabedoria de Deus aqui na terra, é a força de Deus aqui na terra, é a honra de Deus trazido à manifestação na terra, e os filhos de Deus herdarão isto pelo sangue, que foi a compra, né, o preço para nos comprar. E isto foi feito por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isto traz à igreja do Deus vivo uma atmosfera de abnegação, de entrega, de pureza e santidade. A atmosfera e o espírito que começou quando os 7 selos foram abertos. E de fato foram abertos. Porque o que João viu em uma visão, em Apocalipse 5, versículo 8, que nós já temos lido aqui algumas vezes, o que nós vemos ali, quando é apresentado aquela cena, aquilo se desenrola diante de João, era um acontecimento futuro que ele viu naquele período, e você sabe que foi perguntado quem é digno, e ali foi apresentado diante deles tudo aquilo, e os anciãos, 12 apóstolos, os 12 patriarcas, e os animais, citamos eles agora há pouco, o leão, o boi, o homem, a águia, os animais com todo mundo, não só os anciãos, não só os animais, mas diz a Bíblia que foi um grande clamor, todo mundo clamando e louvando a Deus, e tudo indo para um poderoso clamor em direção ao Deus Todo-Poderoso. E você sabe, já começou sob ou debaixo do 7º selo, esperando apenas pela manifestação daquele que está agora para descer. Todo este clamor, quando foi apresentado aquele que é digno, todo este clamor, quando foi apresentado um livro selado com 7 selos, e quando foi apresentado um que era digno, todos clamaram, dizendo: digno e honra, alegria e força aquele que está no trono e ao Cordeiro, e assim sucessivamente, que ele foi morto, ele é digno de tomar o livro, desatar seus selos. Toda esta alegria, todo este clamor, e você tem que estar incluído também neste clamor. Por isso a sua expectativa para entender, para compreender o que estava selado com 7 selos e foi entregue à revelação. Porque esta alegria do salvo, a alegria do justo,
por esta grande surpresa que descortina. É como o presente que você recebe e está para se abrir o laço, a fita. E você está em regozijo, está em ânsia, em contentamento. Veja, para entender o que está lá dentro, para se beneficiar daquilo. Então, se uma pessoa, um homem, uma mulher, não tem da parte de Deus em si essa predisposição, esta alegria incontida dentro de si, de chegar à parte desta compreensão, é porque não tem nenhum presente para ele, não é esta expectativa ou esta esperança, não é gerado dentro de si esse louvor, não consegue dar honra e glória, porque para ele é nada e nada, é a mesma coisa, diferente dos salvos. Esta grande alegria, ouça, isto prossegue, e continuamos neste louvor, neste regozijo, esperando apenas pela manifestação daquele que está agora, para muito em breve descer em corpo físico, o Senhor Jesus Cristo, que nós encontraremos nos ares, para que assim Deus, o seu Pai, que está conosco hoje, nos levando a este cumprimento, nos tire desta terra, vivos transformados e mortos ressuscitados, vivificados com um novo corpo, o mortal revestido da imortalidade. Este grande e poderoso ser, o Deus e Pai de Jesus Cristo e de todos nós, nos levará em seu grande poder para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. E ali Deus encarna-se outra vez em seu Filho, como Ele fez no Rio Jordão. E nós então o coroaremos a Deus mesmo, na pessoa de Jesus Cristo encarnado, Rei dos reis e Senhor dos senhores, para assim irmos para a festa das bodas. Então você percebe que esta alegria e este contentamento, quando foi apresentado o que é digno, é porque cada filho de Deus, dentro desta revelação e conhecimento, sabe o que ele aguarda, sabe o que ele espera, sabe o que Deus está levando em cumprimento. Vê? Então o que acontece? Ouça, essa é a parte, sétimo selo disso. A parte sétimo selo, não só a parte do sétimo selo. O sétimo selo, que se trata de Apocalipse capítulo 10, 1 ao 7. O sétimo selo. Mas o sétimo selo é também a vinda literal de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda vez que ele vem fisicamente. Este selo vai direto até o fim. Terminando todas as coisas, ele adentra a eternidade. Assim, portanto, já estamos em um clamor, à espera de mais um clamor, trazendo as tonalidades, porque são várias cores, você sabe disso. São várias cores, não importa, você diz, mas só tem 4 cores primárias. 4 é 3? 4? 3 cores primárias. Ok, Deus é perfeito em 3. Tudo bem, mas essas 3 cores primárias você tem essa grande variedade que você hoje, não é, com a forma que se tem de você enxergar, meu Deus do céu, para enxergar as coisas 3D e aquela coisa toda, quantas cores você pode contemplar num momento como este? Está aqui mesmo, quantas cores? Olhe no jardim, olhe por aí afora, quantas cores são tomadas dessas 3? São tonalidades distintas, diferentes uma da outra. Mas no final, quando você gira tudo numa determinada velocidade, só existe o branco ali. Só existe a luz branca, o branco. Então você percebe que quando estiver diante daquela grande luz, nada mais importa a você. Acabou isto, acabou aquilo, acabou o pensamento, acabou a pergunta, acabou tudo. Você não vai querer descansar. Por isso não tem descanso. Você não vai querer dormir. Como você dormiria na presença de Deus? Você ia querer perder 1 segundo da sua existência? 1 segundo, você sabe, dormir, você está morto. Ih, perdi o dia, acordei tarde, não é isso? Ih, perdi, a noite, como você conta a noite se você está dormindo?
Não é isso? Agora me diga, para que você precisa dormir? Repor as energias, descansar o cérebro, descansar o físico e todas estas coisas. Mas você não se cansará. É o momento de você usufruir da presença do grande Deus, pulsar na mesma tonalidade, refletir a mesma cor, pulsar a mesma paz que emana do grande trono, onde o Rei da Paz, o Príncipe da Paz, estará ali, e todos nós, os súditos desse reino, na mesma cor, na mesma harmonia, na mesma luz, na mesma música, no mesmo louvor. Isto é tremendo demais para nossa mente tão pequena. Vamos ficar de pé? Aleluia. Deus eterno e soberano, Senhor, obrigado, grande Deus, porque Tu, através de Jesus Cristo, nos garantiste estas coisas. E assim nós temos a certeza, nós temos a convicção do que nos aguarda do outro lado. E pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor cuide de cada um de nós nesta hora, neste tempo tão tremendo no qual estamos vivendo, Senhor, para podermos, ó Deus, nos prepararmos, nos entregarmos a Ti e cumprirmos a Tua vontade, para naquele grande dia podermos viver para sempre na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos alinhe com o Teu plano, com a Tua vontade, com a Tua palavra. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, nós oramos e Te bendizemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo culto, no próximo domingo, onde, se o Senhor nos permitir, nós continuaremos com este tema, ok? Deus os guarde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.